Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Estamos ao vivo, começando aí mais um Rede Verdade para você que está sempre acompanhando nossa programação aqui na TV Arapuã, também na Arapuã FM. E agora gosta de parar um pouquinho para acompanhar nosso bate-papo, nossa conversa, nossas entrevistas com temas que estão aí circulando na Paraíba, no Brasil como um todo. Bom, esse ano é um ano de eleição, todo mundo sabe, eleição para prefeito, eleição para vereador, mas tem uma eleição especialmente aqui na Paraíba que está mexendo com uma categoria, que não é uma categoria pequena, uma categoria inclusive volumosa aí do ponto de vista quantitativo, que é a eleição para vaga de desembargador no Tribunal de Justiça da Paraíba pelo 5º Constitucional, nesse caso pela indicação da Ordem dos Advogados do Brasil. É uma eleição, para você ter uma ideia, com mais de 20 candidatos disputando aí uma vaga só, né? Mas na verdade antes eles compõem uma lista sexta. A OAB está acompanhando isso, está conduzindo isso, e um dos nomes, membros, integrantes da comissão eleitoral responsável por essa eleição, por esse processo de escolha, está aqui comigo. Eu estou falando do advogado Edísio Souto. Doutor Edísio, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui, uma das referências, né, do debate jurídico aqui na Paraíba. Advogado, obrigado pela sua presença. Vamos falar até um pouquinho sobre direito eleitoral também, já que estamos em eleições. Obrigado pela presença, doutor Edísio. Boa tarde, Luiz. Já cumprimentei o doutor João Gregório. Agradeço em nome da OAB o espaço que vocês nos cedem. Efetivamente, um cumprimento especial aos telespectadores do programa, da TV Arapuã. E estamos aqui até para conversar sobre uma eleição, como você disse, diferente da eleição de vereador, vice-prefeito e prefeito. É a eleição que nós, advogados, iremos, no dia 18 de setembro próximo, escolher 6 nomes que irão compor essa lista sextupla, visando o preenchimento da vaga da OAB para o 5º Constitucional. Se você me permite, até porque talvez muita gente não saiba o que é o 5º Constitucional, é que o artigo 94 da Constituição determina que 1/5 das vagas dos tribunais federais, dos tribunais de justiça estaduais e dos tribunais do trabalho sejam compostos por membros do Ministério Público e membros da advocacia. No caso da Paraíba, o Tribunal de Justiça era composto por 19 membros, 19 atualmente são 19. Vai aumentar para 26. 7 vagas. E aí, por conta disso, haverá uma vaga para o Ministério Público. O Ministério Público, inclusive, já fez a sua lista sextupla, e a OAB está neste processo. A OAB é um pouco mais complicada, é um pouco mais difícil, porque, visando a democracia, prestigiar o advogado... Existe uma dinâmica diferenciada para essa escolha. Exato. Doutor Edísio, mas antes de a gente chegar nessa dinâmica dessa escolha, para você esclarecer, inclusive, porque a gente soube, inclusive, que alguns advogados estão em dúvida, né? Tem algumas dúvidas de como votar, como escolher isso, só para o telespectador ter uma noção. O senhor contextualizou aí, temos 19 desembargadores, vai ter mais 7, desses 7 tem mais uma indicação da OAB. Existem outros desembargadores que já são oriundos, estão atuando como desembargadores, já são oriundos da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na Paraíba, de advogados. Doutor Joás de Brito Pereira e doutor José Ricardo Porto. Seria o terceiro nome advindo da advocacia, não é isso? Do Tribunal de Justiça. Para a gente ter uma noção, estamos falando de que universo quantitativo de advogados que podem participar, naturalmente, já foram inscritos como candidatos, e que vão votar nessa eleição. Só para a gente ter uma noção de tamanho. Eu diria, Luiz, que alguma coisa em torno de 22 mil advogados. Maior do que a maioria dos municípios da Paraíba que está fazendo eleição para prefeito. Né? Claro e evidente que há uma exigência interna nossa que esteja adimplente. Certo. Então pode ser que desse universo... pagando em dia a anuidade da OAB. Isso, pagando em dia, ele vai ter o direito de votar. Porque a OAB... em alguns estados, e a Paraíba, inclusive, ela faz uma eleição direta. São todos os advogados que comparecerem às urnas que podem votar. Antigamente era o Conselho Seccional que elaborava essa lista. Democraticamente, a ordem avançou
E hoje ela faz uma eleição direta. Por isso, a necessidade de uma comissão eleitoral, etc, etc. E eu estou como a gente falando tá vivendo. do tamanho, porque são 22 mil inscritos na OAB. Claro, digamos que todos estejam em dia com a anuidade, todos poderão votar. 22 mil. A Paraíba tem 223 municípios, apenas 4 acima de 100 mil. E no máximo 20 municípios com essa quantidade aí, porque o resto está sempre abaixo, inclusive de 10 mil mesmo, 15 mil habitantes nessa votação. Com base nisso, a eleição é no dia 18 de setembro. Como é que vocês estão organizando, primeiro, estruturalmente, essa eleição? O camarada vai votar lá no interior, vai ter que vir para João Pessoa, só para a gente entender de estrutura antes da dinâmica. O que é que nós decidimos? Que nas subseções, nós temos a sede da OAB aqui, nós chamamos a seccional, e temos as subseções, subseção de Monteiro, de Campina Grande, Guarabira, Patos, Souza, Cajazeiras, etc, etc. Então, em todas as subseções, haverá urnas. E, inclusive, já digo aqui a você e aos telespectadores que nós iremos fazer o processo eleitoral com urnas eletrônicas. Garantiu, então? O Tribunal Superior Eleitoral garantiu? Isso, a desembargadora H. Benildo, atendendo a um pleito da ordem, e a questão na véspera da eleição municipal, mas ela gentilmente autorizou que nós tivéssemos acesso a urnas eletrônicas. Então, nosso processo será via urna eletrônica. Ou seja, até uma informação pelo menos uma confirmação dessa em primeira mão, porque estava nessa expectativa do aval por parte da Justiça Eleitoral. Garantiu as urnas, 18 de setembro. Quantas urnas? Esse número não tem, Luiz, mas assim, nós teremos urnas para colocar em todas as subseções. Claro, ficaria inviável colocar nas 223 municípios, mas assim, nas subseções que lideram, que congregam uma região de advogados, todos eles estarão aptos e convidados a votar naqueles 6 advogados da sua escolha. Pronto, agora vamos para a dinâmica. Como é que eu posso votar? Digamos que eu, advogado, vou lá votar e vou escolher um nome, porque tem essa história de lista sexta. Eu sou obrigado a votar em 3 homens, 3 mulheres. Por favor, explica isso. Tem advogado com dúvida ainda. A seccional paraibana, uma iniciativa do presidente Ariston Tagino, foi submetido ao Conselho Seccional que nós tivéssemos uma lista sempre onde houvesse prestígio às mulheres. Então, o que é que o Conselho decidiu e nós estamos cumprindo e executando? Que os 6 nomes, 3 serão compostos pelas 3 advogadas mais votadas e 3 homens, os 3 advogados mais votados. Então, a lista terá meio a meio, 50% de mulheres e 50% de homens. Agora, doutor Adilson, apesar de louvável essa iniciativa, pela maioria, mas está gerando uma confusão sobre a obrigatoriedade do advogado ter que votar em escolher. Ele já, na hora da votação, ele já escolhe 3 nomes entre os candidatos, lembrando que são 22 candidatos até agora. Ele escolhe 3 nomes homens e 3 nomes de mulheres. 3 advogados, 3 advogadas. É assim? Não. Como é? O advogado tem autonomia e liberdade de votar, por exemplo, em 6 mulheres, ou votar em 6 homens, ou votar em 2 homens e 4 mulheres, ou votar num candidato só. Não é obrigatório preencher 6 nomes? Não é obrigatório votar nos 6 nomes. Você pode ter a opção de eu quero este e não vejo qualificação dos outros e você dizer, vai votar nesse aqui. Então, você é livre para votar. Você pode também já prestigiar a divisão de sexo. Você pode votar em 3 homens e 3 mulheres, mas você é livre para votar. Se quiser votar, eu quero votar, eu tenho 6 nomes de mulheres, pode eu quero votar em 6 candidatas. Pode votar. 6 nomes de candidatos, 6 candidatos. Sem nenhum problema. Somente em um, ou somente em uma. Aí ele anula os outros 5 votos. Ele vai anular os outros votos. Os outros votos. E vai confirmar esse que é a sua opção pessoal. Tem escritório com dúvida ainda, doutor Adilson? Olha, é uma demanda que nós temos dos candidatos. Como você disse, são 22 candidatos, homens e mulheres, advogados e advogadas, e eles estão em suas campanhas, Paraíba fora, e vários nos disseram, à comissão, que havia dúvida essa. Tem que votar em 3 homens e 3 mulheres? Posso votar nos 6 homens? Quer dizer, a operação no dia da votação, e é isso uma das razões que a gente está tentando esclarecer, está buscando esclarecer. Você pode votar da maneira que você quiser. Você é livre, soberano para você decidir, eu quero esse caminho, eu quero aquele. E nós, OAB, aí no final nós teremos uma lista com os 3 homens advogados mais votados e as 3 mulheres advogadas mais votadas. Será essa lista sextupla
que será remetida ao Tribunal de Justiça da Paraíba, que, conforme o regramento, em sessão, reduzirá essa lista de 6 nomes para 3 nomes. 3 nomes esses que serão submetidos ao governador do estado, que é ele, a palavra final é ele que fará a nomeação do próximo desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba. Ou seja, para ficar bem claro para o advogado e para a advogada, essa composição dos 3 mais votados homens, dos 3 mais votados mulheres, isso é uma obrigatoriedade da OAB, da Comissão Eleitoral. São vocês que vão, quando pegarem as listas, gente que votou em 1, gente que votou em 6, só não pode votar mais do que 6. Não. Gente que votou em 1, votou em 2, em 3, em 6. Aí vocês vão somar os votos. Se não fosse paridade, os 6 mais votados que iriam, se fosse 6 homens, 6 mulheres, o que fosse, iriam. Mas, como tem paridade, você vai pegar os 3 homens mais votados e vai pegar as 3 mulheres mais votadas. Exatamente. Ou seja, será possível, será provável, pode acontecer que advogados mais votados ou advogadas mais votadas não entrem na lista porque você vai selecionar 3 homens e 3 mulheres. É provável. Eu acredito, Luiz, que nós temos hoje, como você disse, temos 22 candidatos. Acho que são 15 homens, 15 advogados e são 7 mulheres advogadas. Então é esse o cenário aqui. Das 7 mulheres, 50% irá para a lista. E dos homens será um percentual maior. Está compreensível. E você, advogado, pode votar em quem quer que seja. Da maneira que você quiser. Essa paridade cabe à comissão. À comissão. Não ao advogado que vai votar. Se ele quiser dizer, não, eu não quero paridade não, eu quero votar em 7 mulheres. E de igual forma, remetida a lista sexta, com 3 homens e 3 mulheres, o Tribunal de Justiça também é livre. Olha só que informação. Tribunal de Como é que Justiça, o Tribunal de Justiça escolhe entre esses 6? À vontade. Pode escolher 3 homens, pode escolher 3 mulheres, pode escolher 2 homens e 1 mulher, etc, etc. Ele é livre, esse compromisso de colocar 3 homens e 3 mulheres é da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional paraibana. E essa votação no Tribunal de Justiça são os 19 desembargadores que votam também entre os 6. Talvez, Luiz, seja até mais, porque o tribunal está no processo, veja bem, haverá 7 novas vagas. Não, haverá 7 novas vagas. Um é do Ministério Público, o Ministério Público, inclusive, já fez a lista sexta, com 5 homens e 1 mulher. Olha aí. Remeteu já para o TJ, está lá, e a informação que tenho é que, como vai haver necessidade de novos gabinetes, o tribunal estaria fazendo algumas adequações na sua estrutura física para ir fazer o processo dentre os membros do Poder Judiciário, dentre os juízes, quais seriam aqueles 5. Aí, o que nós temos de informação também é que dos 5 serão 3 juízes por antiguidade e 2 juízes por merecimento, porque sempre é assim no tribunal, uma vaga merecimento, uma vaga antiguidade. Então, a informação que nós temos, estou falando aqui informalmente, que assim, não tem o dado oficial, mas que seriam 3 juízes. Então, pode ser que quando chegar a lista da ordem, nós já não tenhamos mais 19 desembargadores. Tem mais 3, tem mais 4, tem mais 5. Que vai entrar na votação. Já para fazer. Recém-transformado, empossado desembargador, já vota para a escolha de novos desembargadores, né? Eu vou querer lhe perguntar se, como advogado militante, o senhor considera que esse aumento é importante para a celeridade dos julgamentos, das causas, dos processos. Mas antes, nessa campanha dos candidatos, tem 22 advogados, entre homens e mulheres, pedindo voto no meio da rua aí para advogados. Quando eu digo no meio da rua, eu estou falando assim, pedindo voto para a categoria dos escritórios e tudo. Qual é as restrições que eles têm para pedir esse voto? É igual a do candidato a prefeito? Do ponto de vista de propaganda, eles podem fazer propaganda? Eles podem bater um no outro? Quando eu digo bater, eu digo, está saindo denúncia um contra o outro? Como é que vocês estão controlando isso? Você está tendo trabalho, doutor Edígio, é isso? Deixe lhe dizer, Luiz, algumas coisas. Primeiro, se inscreveram, registraram candidaturas, 22. A comissão eleitoral, num primeiro momento, entendeu que faltava um documento para A, 2 documentos para B e notificou para que essa documentação viesse. Mas, com a documentação trazida, a comissão se reuniu e decidiu pelo deferimento das 22 candidaturas. Ou seja, quem pediu inscrição foi deferido. Demos ciência, tornamos público a decisão da comissão com essa deliberação. E aí houve uma impugnação de um candidato. Houve uma impugnação de um candidato e aí
pelo nosso regramento, não seria a comissão mais que examinaria essa impugnação, mas o próprio Conselho Seccional. E na última sexta-feira, o Conselho Seccional se reuniu e, por unanimidade, rejeitou essa impugnação. E autorizou o registro. Então, Estamos falando do candidato Fábio Andrade, que é advogado, foi procurador-geral do Estado e teve o pedido, então... Impugnado. E aí depois, agora, teve o pedido deferido pelo Conselho. Então, ou seja, os 22 estarão na disputa. Os 22 estarão na disputa. Agora, sim... Como é que está sendo esse confronto? O processo... Veja bem, eu não tenho notícia de que um candidato... esteja atacando o outro, esteja agredindo o outro. Eu não tenho notícia. Inclusive, eu, como advogado, tenho recebido no meu escritório, nós somos 5 no escritório, eu tenho recebido colegas que vão lá apresentar suas propostas, debater conosco. Certo. E pode? Pode, sem problema. O senhor vai votar de todo jeito? Eu vou votar de todo jeito. Os colegas do escritório, nós vamos votar. Uma das coisas que eu tenho observado, e aí conta muito ponto para mim, advogado e ser humano e homem de 70 anos, é que eu não vi um atacando o outro. Tá. Cada um chega lá e diz, as minhas propostas são essas, o meu compromisso é esse, pretendo contribuir para aquilo, cuidando, a minha história da UAB é essa, a minha história de vida pública é essa, quer dizer, todos se preocupando com eles, em contar a sua história, e não atacar A, atacar B ou atacar C, o que é muito importante. Eu não tenho, até agora, na comissão, não nos chegou nenhuma medida pedindo providência da comissão, representação. Agora, a publicidade é ampla. Hoje mesmo eu conversava pouco com o presidente João Gregório e eu dizia a ele que eu vinha peleptar as pessoas hoje, no sinal parou um carro, uma candidatura de uma advogada. Olha aí. Eu olhei e disse, que vereador é esse? Não era vereador, era uma candidata a desembargador. Doutor Edilson, eu vou pegar até esse gancho aqui, aproveitar para dar um recado exatamente para isso, é sobre publicidade, sinalização impressa, né? Para dar um recado, sabe de quem? Da DEC Gráfica. Para você, inclusive, advogado que está acompanhando o Rede Verdade agora, está no meio dessa campanha aí, tem uma dica para você da DEC Gráfica. Olha, para você ser um candidato aí para vencer essa eleição. No caso da OAB, mas se você for candidato a prefeito ou vereador do seu município aí. A DEC Gráfica vai imprimir a sua vitória. A DEC Gráfica é parceira para campanhas de sucesso. Olha os pacotes que ela está oferecendo aí para isso. Tem pacote de apenas R$ 599. Com R$ 599, você consegue fazer aí 5.000 santinhos. Vou perguntar ao doutor Edilson se pode santinho, viu? Para advogado. 5.000 santinhos, 1.000 bottoms, 100 adesivos de carro, como esse que o doutor Edilson viu aí no sinal. E adesivos para 5 carros aí, adesivos daqueles perfurados, né? Que fica ali no carro. E tem uma novidade também, que é a tatuagem eleitoral. Se você gosta muito do seu candidato, você dá uma cravada lá, depois tira quando passar a eleição. Gostou? DEC Gráfica, material de qualidade para sua campanha ser vitoriosa e com preço baixo, tá aí na tela, ó, R$ 599, esse pacote todo. Tem pacotes maiores, mas você conversa lá. É só ligar para o 98805-5242, 98805-5242 e o telefone 3255-0717. DEC Gráfica imprimindo a sua vitória. Doutor Edilson, o candidato pode fazer santinho, tudo? Todo o material de campanha, o advogado pode fazer? Pode fazer. O que há de se observar, Luiz, é que a nossa eleição é uma eleição dirigida para um determinado público-alvo. Certo. Né? Você vai falar para advogados e advogadas. Né? Então, é o seguinte, o que não é recomendável é abuso, é exagero. Mas, assim, a publicidade, como uma eleição de prefeito, de vereador e de vice-prefeito, é absolutamente as entrevistas. Normal. Isso. O que eu gostaria de chamar a atenção, Luiz, se você me permitir, e inclusive conclamar os colegas advogados e as colegas advogadas, é que como parte do processo, nós teremos sabatinas. A OAB vai realizar sabatinas. A OAB irá realizar 4 sabatinas. Eu até no primeiro momento, indaguei do presidente Arres, a razão, eu achei muito 4 sabatinas. Tem que dividir os grupos. Eu achei muito, não. Achei muito e até perguntei, não seria interessante 2, por exemplo, uma em João Pessoa, outra em Campina Grande, ou João Pessoa e Souza, João Pessoa e Patos, mas ele disse uma coisa com muita pertinência, ele disse, aquele que se candidata, ele se candidata a ser desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba. E Paraíba é de Cajazeiras a João Pessoa.
Então ele precisa falar para todos os advogados, os que estão no Sertão, os que estão no Cariri, os que estão no Brejo, etc, etc. Então, nós teremos já na próxima semana, nós teremos na terça-feira, iniciaremos por Campina Grande, na subseção de Campina Grande, terça-feira, teremos os 22 advogados candidatos, 11 serão sabatinados na terça-feira pela manhã e 11 sabatinados na terça-tarde. Quem irá fazer a sabatina? Nós escolhemos 3 juristas, obviamente sem nenhuma vinculação com campanha, porque tem alguns juristas que já se associaram a um determinado candidato. Nós tivemos o maior cuidado em fazer essa escolha, sem que houvesse essa mancha, essa possibilidade de macular. Então, nós estamos elaborando temas, provavelmente a relação dos temas objeto da sabatina serão postos hoje, mas assim, as perguntas sobre o tema, os sabatinadores estarão livres para fazer as perguntas. Cada candidato terá 5 minutos para se apresentar, para dizer por que ele é candidato, por que ele quis deixar de ser advogado e quis ser magistrado, o que é que ele pensa dos compromissos, o que é que ele vai dizer sobre compromissos com a advocacia, com a ordem dos advogados. Então, ele terá 5 minutos. E após isso, cada sabatinador, serão 3, irão fazer perguntas e ele terá 2 minutos ou 3 minutos para responder essas perguntas. Agora, teremos em Campina Grande na terça-feira, dia 3, teremos em Guarabira na quarta-feira, dia 4, teremos, acho que no dia 9, teremos em Souza e no dia 11 teremos a última aqui em João Pessoa. Se a quantidade de candidatos fosse menor, a gente tinha feito aqui até na Arapuã. Mas como são muitos candidatos, são 22, aí deixa para a OAB mesmo e a gente parabeniza para ir acompanhar. Vamos rapidinho para o intervalo comercial, doutor Edísio. No próximo bloco você faz um chamamento aí então para a categoria, para se enquadrar aí nessas regras de votação confirmada dia 18 de setembro, né? Bom, eu vou querer saber quando é que a previsão de tomar posse, inclusive, desse advogado ou advogada escolhido desembargador ou desembargadora da Paraíba. Rapidinho, 1 minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.